Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Igor Gomes, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carbone, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, muito obrigado, viu, por essa tua colaboração, generosidade, viu, de trazer seus conhecimentos aqui para o nosso pessoal. Eu vou agora conversar um pouquinho com o nosso público, já volto aqui para te apresentar com mais detalhes. Perfeito. Bom, pessoal, eu fico muito feliz. A gente está aqui já na 33ª live do programa Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Esse programa ele foi uma criação de um grupo de professores, de intelectuais, de empresários, de jovens promissores e também de artistas, né? Como aqui, de uma certa maneira, o arquiteto Igor é um grande artista, né? Um cara que projeta os espaços para que a gente possa exercer a nossa vida, como você se propôs a falar. Então, nós recebemos aqui inúmeros artistas, né, de várias matrizes, recebemos aqui grandes artistas plásticos, recebemos quadrinistas, recebemos cineastas, poetas, curadores de arte. Hoje nós temos o prazer de receber o Igor, que é um grande arquiteto de Brasília, conceituado, uma pessoa que tem um trabalho belíssimo. E esse evento ele chega agora no seu último bloco, quando a gente vai trabalhar com uma perspectiva de multiplicidade de visões, né? Então, aí a gente começou com um tema inédito, né? Não que a arquitetura seja um tema inédito, mas dentro da lógica do evento, a gente trazer um arquiteto, né, para falar sobre, né, como que toda essa questão da arquitetura trabalhando o desenvolvimento humano, possibilitando que a vida possa se dar de uma maneira cada vez melhor, com mais conforto, com mais alegria, com mais beleza. E amanhã nós vamos ter ainda um palestrante também genial, que é o Djalma, presidente da PABB, que vem falar sobre desenvolvimento humano e inclusão social. É um país tão carente, com tantas necessidades. E a gente fez uma campanha aqui firme para o ministro da Educação, que acaba não se dando certo, a gente não sabe quem é que vai chegar. Um estava quase caindo, o outro estava quase entrando, mas a nossa campanha era: vamos levar o Wi-Fi para as favelas do Brasil, não deixar essa moçada sem acesso à escola, porque as escolas estão digitais, né? Estamos obrigando a molecada pobre ter que ficar na porta da escola para pegar a xerox da lição de casa. Seria uma coisa simples e, não, imagino, não tão custosa, um acordo entre as companhias de telefone e o governo para ajudar essa moçada. Então, continuamos nessa nossa pegada de oferecer sugestão ao próximo ministro aí que vai chegar, porque parece que esse último ficou uma semana, já está indo embora. Então, o próximo, a ideia de inclusão social. O Djalma vem falar de inclusão social. E nós fechamos o nosso evento com uma live com o professor Sérgio Ried, um grande educador do Banco do Brasil, que vai tentar mostrar a síntese de todo o evento. Vai falar, de fato, né, de trilhas de desenvolvimento humano a partir da visão dos vários palestrantes. Então, é com uma alegria imensa que a gente recebe vocês agora para a palestra do Igor. E o Igor, ele foi muito bem indicado, né? Eu já conhecia o trabalho dele, era encantado. Agora fiquei sabendo que, inclusive, ele coordenou o concurso do prédio que eu trabalhei, que foi no Sebrae Nacional, que fica na 603, eu acho. 600 deve ser 604, 5. 45 Norte, né? Que é um prédio Sul, perdão. Prédio belíssimo, arquitetura maravilhosa. Então, o Igor Gomes, rapidamente lendo o currículo dele, ele é um arquiteto urbanista pela Universidade de Uberaba, a Uniub, que é uma grande universidade, conheço, que é formado em 1997. E ele é mestre pela Universidade Livre de Bruxelas, né, na Bélgica, em 1999. Deve ter sido um belo momento de desenvolvimento, né, naquele país magnífico. Sem dúvida. É sócio do arquiteto Sérgio Roberto Parada, fundou e dirige o escritório estudo MRGB desde 2004, presidiu o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Distrito Federal no biênio 2008-2009,
foi conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, foi professor substituto da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, atua como professor desde 2001 no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, na cadeira de projeto. Quero aproveitar para dar um abraço para a Mônica, né, que, além de ser uma grande colaboradora desse evento, uma pessoa que eu tenho grande estima, e ainda à frente de um projeto maravilhoso que é o Mulheres Eternas, né, um grande congresso online que ela tá organizando. Colaborou na condição de coautor em diversos projetos, dentre os quais destaca o Aeroporto Internacional de Brasília, do DF. Isso foi agora recente? Não, esse é um pouquinho anterior. Anterior. Essa etapa agora. Perfeito. O edifício garagem do aeroporto de Congonhas, que realmente ficou muito bonito lá em São Paulo, foi premiado em diversos concursos de arquitetura e, entre eles, se destaca o projeto de arquitetura para a Estação Comandante Ferraz, na Antártica. Que projetaço, hein, meu caro? Igor, uma alegria enorme te receber. Muito obrigado pela sua colaboração e generosidade. A palavra é sua e o público está ansioso em te ouvi-lo. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria muito agradecer o convite, Pedro, de estar aí com você, compartilhando um pouquinho essas experiências que a gente adquiriu ao longo desses anos de atuação profissional. Agradecer também a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Uniceub, que de alguma maneira fez com que a gente pudesse estar juntos nisso, né? Para que a gente pudesse compartilhar as nossas experiências, oportunidade de te conhecer. E é uma alegria muito grande estar entre vocês, entre os colegas que já fizeram as suas respectivas apresentações, que tive a oportunidade de seguir algumas, não tanto quanto eu gostaria, em função das aulas que estão se encerrando por agora. E, enfim, queria muito te agradecer e, de alguma maneira, compartilhar um pouquinho do pensamento, não só meu, mas do escritório que eu trabalho já há algum tempo, né? A gente criou o escritório em 2004, 2005, que é o Estúdio MRGB. E aí eu trouxe algum material para, de alguma maneira, sustentar um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês, para a gente poder, enfim, bater um papo. Eu acho que esse é o termo, né? A gente trocar as nossas experiências, compartilhar um pouquinho com vocês tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo dessa jornada que o Carbone colocou muito bem aí para vocês. Desde 97 a gente vem construindo gradativamente esse percurso, cheio de altos e baixos, como a vida é, né? E a gente, de alguma forma, está aí para poder externar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu vou compartilhar minha tela e aí, Pedro, qualquer sugestão que você tiver, fique à vontade, tá? Enfim, a ideia é que a gente possa realmente conversar um pouquinho sobre essa produção aqui do escritório, não só do escritório, mas, sobretudo, do que a gente pensa, né? Do que é arquitetura, de como a gente pode se inserir nesse contexto que é o contexto da humanidade, de que forma a gente pode contribuir, por menor que seja a nossa contribuição, mas fazer com que, de alguma forma, a humanidade evolua a passos lentos, a gente sabe que acontece dessa forma, mas a ideia é que as pequenas contribuições realmente possam agregar valor na construção de um conhecimento que faz com que a gente consiga ir adiante. Então, como eu bem disse a vocês, o nome do escritório onde eu atuo, né, é Estúdio MRGB, e o nome é bastante peculiar, assim, vou trazer para vocês o porquê desse nome, né? Normalmente as pessoas sempre confundem, elas acham que são as iniciais dos sócios do escritório, etc. O meu primeiro nome, não, na verdade não tem absolutamente nada a ver. E aí é uma referência que a gente faz ao nosso grande mestre, que é o Dr. Lúcio Costa, que projetou a cidade de Brasília, que tem uma contribuição expressiva para o pensamento arquitetônico, para a modernidade, mas inclusive para resgatar o que foi um pouco da nossa história quando ele esteve à frente do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, que é o IPHAN, que ele dirigiu durante muito tempo. E a gente tem realmente uma grande afinidade, compartilha muito dos pensamentos e do posicionamento dele em relação não só à arquitetura, mas em relação à vida. E é uma homenagem que a gente acaba prestando ao Lúcio Costa
e o nome do escritório, são as escalas que definem Brasília, que são as escalas monumental, a residencial, a gregária e a bucólica. Essas escalas definem a estrutura do plano piloto da cidade de Brasília e é com ela que a gente convive, cheia de qualidades, mas a gente sabe também cheia de defeitos, como qualquer cidade tradicional. E eu acho muito interessante, na verdade, toda essa conversa que eu trouxe para a gente poder compartilhar, ela é muito baseada em alguns pensamentos de arquitetos que a gente admira muito, não só do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista do pensamento, da posição em relação à vida, posição em relação à sociedade, que é um dos grandes mestres que nós temos, que é o Paulo Mendes da Rocha, que tem uma contribuição expressiva para a arquitetura e, eu diria, mais para a humanidade. E aí, amparando um pouquinho essa apresentação que eu preparei para vocês, tem um filme que foi recentemente talvez não, mas que foi publicado pela sua filha, que é a Joana Mendes da Rocha. Ela editou esse filme que fala um pouquinho sobre a trajetória do Paulo Mendes, etc. e tudo mais. E eu trouxe alguns dos pensamentos que, de alguma forma, também amparam e dão sustentação para a nossa produção, para o entendimento da gente do que é arquitetura e de como é que a gente deve se colocar para a sociedade, para, de alguma maneira, contribuir com ela nos diversos âmbitos que a gente tem. E aí o filme se chama Tudo é Projeto, né? E por que tudo é projeto? E eu acho muito interessante a abordagem, porque não é só projeto arquitetônico propriamente dito, né? É porque, na verdade, se a gente for refletir um pouquinho sobre essa colocação, sobre essa exposição de que tudo é projeto, ela diz respeito ao que nós, como seres humanos, estamos condenados por essência a transformar as ideias em coisas, né? A gente tem essa perspectiva. Então, todas as ideias que nós temos, colocamos no papel, disseminamos, compartilhamos, enfim, elas de alguma maneira se tornam coisas. E são essas coisas que concretizam, que dão concretude a tudo aquilo que a gente imagina, que vão gradativamente construindo o conhecimento. Então, tudo é projeto e é dessa maneira que a gente tende. E aí, dentro da nossa perspectiva, né, do ponto de vista do profissional, o arquiteto, uma outra abordagem que eu acho muito interessante, e esse aí é o edifício que o Carbone comentou, que é o edifício da sede nacional do SEBRAE, que foi objeto de concurso em 2008, 2009, que foi um concurso nacional muito bem difundido no país, e que a gente teve uma participação intensa de vários grupos de arquitetos que trouxeram as suas respectivas contribuições para, de fato, trazer uma arquitetura de qualidade, espaços de qualidade que possam amparar a vida, como eu bem coloquei para vocês, nas diversidades que a gente tem. E esse projeto foi vencido por um grupo lá de São Paulo, que na verdade, é o Grupo SP, que é o Álvaro Pontoni e o Escritório República, do Luciano Margotto, que trouxeram para a gente essa preciosidade, esse edifício que, na verdade, faz parte, no meu entendimento, dos grandes ícones que a gente tem aqui em Brasília, do ponto de vista da arquitetura. E o que eu acho muito legal é a gente entender, ou seja, a profissão do arquiteto, né, ou seja, do nosso conhecimento, de que maneira a gente pode se colocar à disposição da sociedade, na verdade, como editores de histórias, né? Eu acho isso muito bonito, né? Uma própria colocação do Paulo Mendes da Rocha, porque nós estamos encarregados de editar histórias que são compartilhadas conosco. Acho que essa é a grande questão. Todas as vezes que a gente vai fazer algum tipo de proposição, alguma proposta, alguma intervenção, na verdade, ela é fruto de um apanhado de uma série de condicionantes e informações que são compartilhadas conosco e que nós, de alguma maneira, temos, ou seja, a difícil tarefa de organizar todas essas informações de tal sorte que a gente tenha um fio condutor de uma história que a gente vai contar baseada realmente em todas essas informações. Então, talvez a nossa característica maior seja essa, de sermos grandes editores
né? Ou seja, de histórias. E toda a história, né, possui uma narrativa, essa narrativa que é a que nos interessa, de que maneira, né, ela é construída e com base em fatos e argumentos que nos são apresentados. E é muito bonito a gente entender que, na verdade, não existe a arquitetura do Igor ou a arquitetura do próprio Oscar, se a gente pode colocar dessa forma, né, em que pese que realmente a gente identifique essa particularidade na obra de cada um dos grandes arquitetos, Oscar, Paulo Mendes da Rocha e por aí vai, grandes referências que a gente tem, de fato, na nossa história, né, na contribuição, mas todas essas obras que foram feitas de alguma maneira para responder uma determinada demanda foram feitas para alguém e com um objetivo muito específico e muito claro. Foram feitas para os seres humanos, para que eles pudessem habitar, para que eles pudessem realmente ocupar os respectivos espaços e dentro dessa ocupação, ou seja, fazer com que a vida se manifestasse da melhor maneira possível. E essa narrativa que é uma narrativa que nos interessa, que é construída, ou seja, com base nesses fatos e nos argumentos do ser arquiteto. Por que o ser arquiteto, e com essas letras garrafais que eu trouxe aí para vocês, para, de alguma maneira, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão? Porque, na verdade, eu gosto muito daquela definição do filósofo, do Heidegger, que é o ser baseado não no sujeito propriamente dito, né, no sujeito da pessoa, mas é o ser baseado que é fruto das relações e das coisas, né, ou seja, das relações com as coisas e com as pessoas e com o mundo. Como é que é construído, ou seja, a personalidade, como é que a pessoa, esse ser, vai de alguma maneira interagindo com todas essas questões e como essas questões vão construindo a personalidade e vão fazendo com que esse ser vá, de alguma forma, se inserindo dentro desse contexto maior da nossa sociedade. E aí, cada um tem essa percepção, né? Ou seja, dessa construção dessa identidade, desse ser que vai atuar, de alguma forma, compartilhando a sua, digamos, esse seu arcabouço de conhecimento que vai nos trazer e vai agregar valores específicos que trazem, digamos, percepções sublimes do que é a arte, do que é a arquitetura, do que realmente é o conhecimento humano e do que ou seja, a nossa obrigação de transformar, né, as ideias em coisas. E tem algumas personalidades que são referências assim do nosso universo arquitetônico, porque tem essa posição, né, desse acúmulo de conhecimento, desse registro dessas vivências que fazem com que, se eu posso colocar dessa forma, tornam-se seres talvez iluminados, né? E a gente pode citar um deles aí, que é o Corbusier, que define a arquitetura como o jogo correto, magnífico e sábio da luz sobre os volumes, né? Ou seja, essa luz que vai trazer para a gente essa percepção dessa volumetria do espaço, de quão realmente é generoso o espaço em função da luz, que tem um papel expressivo e significativo na arquitetura. Ela que traz toda essa qualidade espacial. E várias outras personalidades que trazem para a gente também contribuições significativas do espaço sublime, do espaço realmente generoso, que de fato é concebido de tal sorte que as pessoas, ao usufruírem desses espaços, por mais que não identifiquem as estratégias utilizadas pelos mestres das obras, consigam se sentir bem, consigam se sentir amparadas e seguras. Na verdade, é esse o nosso objetivo como arquiteto, realmente de prestar esse tipo de serviço. E algumas frases que são muito lindas, são muito interessantes, né? Essa do Louis Kahn, que diz o seguinte, né, que mesmo um espaço que tem a pretensão de ser escuro deveria ter uma luz misteriosa de algum lugar, de tal forma que ele pudesse demonstrar o quão escuro ele é. Então, é um pouco essa percepção dessa sensibilidade, da sensibilidade artística que vai iluminar em determinados momentos e vai trazer e vai vislumbrar toda essa
esse espaço cênico que, de alguma forma, é concebido para fazer com que as manifestações humanas, enfim, sejam consolidadas pela arquitetura, sejam amparadas pela arquitetura. E aí esse é uma grande referência que a gente tem também entre nós arquitetos, que é o Vila Nova Artigas de São Paulo, na verdade de Curitiba, que tem um trabalho muito lindo em São Paulo. E aí ele tem uma frase que eu acho linda, que eu acho assim espetacular também, que ele coloca que ele admira os poetas, né, porque eles dizem com palavras, né, a gente tem que exprimir com milhares de tijolos. Essa é a nossa função, né, de como nós, como arquitetos, poderemos utilizar um simples elemento e engendrando esse elemento de tal sorte, com uma determinada intenção, para fazer com que a gente se distancie, de acordo com algumas boas definições do nosso métier, né, do próprio Lúcio Costa, que a arquitetura antes de mais nada, é construção, mas construção concebida com uma determinada intenção. E aí a gente tem essa citação, né, ou seja, do Vila Nova, que fala sobre essa questão de como a gente pode articular realmente esses elementos, essa materialidade que a gente tem, né, definida por elementos muito específicos e que a articulação de cada um deles vai proporcionar para a gente uma dimensão e uma materialização desse espaço que faz com que essa grandiosidade ou essa generosidade seja percebida por nós, seres humanos, pelos usuários desses espaços. E essa é uma galeria de arte de Inhotim, que é fantástica, né? Assim, um dos grandes museus que a gente tem em céu aberto, e, de novo, uma citação, né? Ou seja, de um dos grandes mestres da arquitetura, que é o Louis Kahn, né? Que estabelece que mesmo um tijolo tem a pretensão de se tornar algo mais. E é esse o nosso desafio, né? Como arquitetos, como a gente pode, através da construção dessa nossa personalidade, baseado nessas experiências compartilhadas com várias outras pessoas, com as coisas, com aspectos culturais, com essa diversidade da humanidade, criar realmente obras que de fato tenham essa dimensão, né? E aí a nossa cidade, que é a cidade de Brasília, logo no início da construção, que tem realmente essa dimensão e essa generosidade. E, para mim, um dos edifícios mais icônicos e que passa, na grande maioria das vezes, despercebida pela população, enfim, pelos olhares talvez mais distraídos, é o edifício da plataforma rodoviária, que, na verdade, é uma grande peça, né, de infraestrutura urbana que articula, enfim, áreas distintas da cidade, setor norte, setor sul, a estratégia do eixo monumental em níveis, enfim, todo esse terrapleno que foi feito, e é de uma sensibilidade muito grande, que é um edifício que passa despercebido e que faz a articulação desse nó da cidade. E a cidade entendida e concebida também, né? Eu acho que o ser humano, a partir de um determinado momento, ele vai sentir a necessidade de construir cidade para que nós, ou seja, seres humanos, possamos conviver, compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, e essa interação é fundamental para que a gente evolua nesse âmbito geral. E a gente tem obras que são, na verdade, para nós, eu diria que vivemos aqui em Brasília, a gente tem um certo privilégio, né, de ter essa percepção e esses espaços tão generosos assim. E aí tem até Morro cita as colunas do Palácio do Alvorada, né, ou seja, do Niemeyer, como as colunas gregas que foram feitas, faz uma alusão muito grande, que depois delas só as colunas do Niemeyer, do ponto de vista da sensibilidade, dessa referência da imagem que é muito forte para a estrutura toda que a gente entende da contribuição e da evolução da arquitetura. E são grandes mestres, eu acho que E aí a gente entra um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa abordagem da inovação, né? Ou seja, essa questão da inovação que, às vezes, nos parece difícil de se pensar ou realmente de se construir a percepção
da inovação, da invenção e da contribuição para que a gente consiga caminhar e ir adiante, eu acho que a gente tem que ter sempre boas, grandes referências, né? É muito difícil a gente inovar se a gente não conhecer o nosso passado, se a gente não tiver um arcabouço de conhecimento que faça com que essas nossas referências em determinados momentos elas possam surgir com muita naturalidade e fazer com que elas agreguem valor e, de uma certa maneira, façam com que a gente construa essa percepção do que é o belo, do que é o sublime, do que é o elemento artístico. E aí tem um edifício residencial, né, que é um edifício aqui também produzido por um arquiteto que tem um trabalho lindíssimo, né, dos edifícios residenciais de Brasília. Talvez ele tenha sido o arquiteto que tenha percebido com grande sensibilidade essa relação das fachadas, de composição, e esse, para mim, parece um rendilhado que ele faz, né? É uma costura quase que muito artística dessa percepção, dessa composição, da volumetria e, de novo, daquele conceito que eu comentei com vocês, que a arquitetura se revela sob a luz, né? E as sombras, e é isso que faz com que a gente tenha essa percepção de profundidade, da superfície, das sensações, dos aspectos sensoriais, do tato, enfim, de toda essa, da visão, e tudo isso vai construindo essa imagem iconográfica que faz com que a gente tenha realmente essa percepção e a aproximação do artefato artístico, né? Eu acho que isso é que traz, ou seja, essa valorização realmente da arquitetura propriamente dita, de que maneira a gente tem isso inserida no nosso trabalho. Isso é muito interessante porque isso constrói no imaginário das pessoas essa percepção de elementos referenciais que de alguma forma acabam se tornando também, não só, ou seja, em Brasília, né, mas também nas cidades mais tradicionais, a arquitetura como elemento referencial, como ponto de referência para fazer com que haja uma aproximação e uma identificação muito clara das pessoas. A gente pode ter grandes referências icônicas, por exemplo, em cidades como Paris, a gente tem a Torre Eiffel, tem o Museu do Louvre, tem vários outros elementos icônicos, a Catedral da Notre-Dame de Paris, que são obras artísticas do Centro Georges Pompidou, que são referências, inclusive do ponto de vista de se repertoriar e de se referenciar na cidade. E a gente também tem as nossas, ou seja, Brasília é uma cidade que eu admiro muito, né? Ou seja, todo o esforço que a epopeia que foi da construção da cidade, das pessoas que vieram para a construção dessa cidade, com a intenção realmente de construir uma capital que, de fato, pudesse proporcionar um pouco mais talvez de igualdade, né? Uma utopia que talvez não tenha, enfim, que não tenha sido concretizada, mas que talvez paire ainda nas nossas cabeças, que ainda é possível. Eu acho que nós, arquitetos, somos, talvez, como a grande maioria dos artistas, se a gente pode se aproximar dos artistas, eternos otimistas, né? Então, acho que a gente tem aí nas mãos essa cidade que tem muito ainda a dizer e basta a gente saber ouvir para que a gente possa fazer a nossa parte e acrescentar. Eu acho essa frase do Oscar muito bonita, porque essa é uma foto que eu fiz à noite. No meu celular eu consegui captar essa imagem, que também é muito bonita do ponto de vista da força e da expressão do que é o belo, do que é a sensibilidade, do que a gente pode trazer, como esses elementos arquitetônicos podem compor realmente essa estrutura urbana da cidade, não só aqueles que são monumental, mas não monumental no sentido da ostentação, mas sim pelo que, de fato, representa cada um desses edifícios, né? E aí essa frase eu acho linda, né? Que a gente tem que sonhar, porque senão as coisas não acontecem. Eu acho que nós somos grandes sonhadores, esse talvez seja o que define a nossa percepção. E essa relação, né? Ou seja, desse ser, da construção, né? Que todas essas referências dessas pessoas que eu compartilhei aqui com vocês,
que são referências dentro do nosso universo e que, em determinados momentos, acabam extrapolando também o nosso universo restrito à arquitetura, né, que tem uma outra dimensão. E aí eu gosto muito dessa citação, que, se não me falha a memória também, é lá do Diário do Van Gogh, né, que é um pouco essa história do homem, como se funde um pouco a história dos cereais, né? Porque a gente tem que ser semeado pela terra para germinar, porque isso é o que importa. A gente precisa ser moído, transformado, para que a gente enfim, se transforme em algo diferente. E eu acho que isso é muito rico. Essas experiências, é essa questão do Heidegger que a gente comenta do ser, das experiências, dessa questão do existencialismo, como é que a gente se coloca em relação aos problemas da vida, como é que a gente pode, de alguma maneira, contribuir com todos eles, por menor que seja a nossa contribuição, mas acho que agregada a várias outras, a gente tem realmente muito o que dizer e muito o que compartilhar. E aí eu acho que é isso, né? O que resume basicamente a arquitetura é um pouco essa relação do registro dessas vivências, pelo menos dos autores que estão por trás desses edifícios icônicos. E eu acho que nessa vida a gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Eu acho que essa é a essência, né, do ser construído pelas vivências, das relações que cada um de nós acabamos construindo no nosso universo, é o que de fato define o que a gente tem a dizer. E a gente não diz nada sozinho, e para que a nossa mensagem possa cada vez mais repercutir, atingir cada vez mais pessoas, a gente precisa se juntar com pessoas que têm talentos diferenciados, que têm qualidades diferenciadas e que agreguem valor ao que a gente imagina, o que é arquitetura, o que é a nossa posição em relação à vida e de que maneira a gente pode deixar uma mensagem registrada no nosso universo. E aí a equipe que a gente tem aqui no Estúdio MRGB, tem os sócios, os colaboradores, enfim, que estão todos aí reunidos, e um pouco a produção que a gente tem recentemente atingido. Então, essa é um pouco da essência. E a arquitetura, no meu entendimento, é por natureza um manifesto contra a impessoalidade, né? Eu acho que é um pouco essa grande preocupação que a gente tem que ter por mais que a gente acabe absorvendo todas essas relações, porque às vezes a sociedade ela é um pouco cruel, né? Ela vai formatando e definindo o que é certo e o que é errado e que maneira a gente deve conduzir talvez a nossa vida com padrões normalmente pré-estabelecidos. E eu acho que a arquitetura por si só é um manifesto para que a gente possa romper a cada momento e ir um pouco adiante, trazendo uma contribuição, uma inovação que a gente possa, de fato, agregar valor a tudo aquilo que a gente entende que é importante. E é um grande desafio contra a impessoalidade, né? Contra essa tendência da gente absorver essa questão, né? Ou seja, desses ritos mecânicos que, de alguma maneira, passam a fazer parte da nossa vida, porque as coisas são feitas como todo mundo faz e, por esse motivo, a gente segue a vida. Então, eu acho que todo arquiteto que se preza, ele tem que ter um pouco essa percepção de romper, não gratuitamente, né? Ou seja, com esse caminho natural que as coisas vão mais ou menos sendo delineadas pela própria sociedade, mas se a gente trazer um pouco dessa contribuição, da inovação, desse aprendizado que a gente acaba obtendo em loco com pessoas que são geniais, talentosíssimas, as pessoas que estão ali executando os nossos trabalhos têm uma contribuição enorme do ponto de vista não só da experiência de vida, mas do ponto de vista de como viabilizar aquilo que normalmente a gente acaba idealizando e que nem sempre a gente sabe como transformar aquilo em realidade, como transformar aquela ideia em coisas. E as pessoas que estão ali, de fato, com a mão na massa, a mão suja de terra, elas têm muito a dizer, têm muito conhecimento a compartilhar, e é preciso que a gente se aproxime cada vez mais dela, até para que haja realmente, talvez, um crescimento horizontal de todos dentro desse processo, para que a gente possa cada vez mais refletir sobre isso, né? E na verdade, um discurso, a arquitetura é um discurso da inovação, é o da inovação por si só, né? E aí, enfim, retornando de novo às reflexões do Paulo Mendes da Rocha,
Eu acho essa frase dele muito bonita, né? Porque vamos imaginar e vamos fazer uma referência, né? A cadeira, por exemplo, esse objeto que a gente está sentado aqui, que a gente está, enfim, usufruindo, a cadeira já foi desenhada inúmeras vezes por várias pessoas, por vários profissionais. E a gente vai sempre continuar desenhando a cadeira, porque a gente tem sempre essa pretensão de trazer algo novo, seja pela técnica, seja pelo design, seja pela ergonomia, e é realmente essa digamos, intenção que a gente tem de sempre trazer algo novo, de sempre trazer um objeto que de fato possa reverenciar e trazer, agregar valores nesse sentido. E a gente sempre vai dizer a mesma coisa. Então essa frase eu acho muito bonita, que é a mesma coisa, dito mais uma vez, capaz de te seduzir como nunca te seduziu antes, a mesma coisa. Na verdade, é inventar e inventar sempre para que nós sejamos os mesmos. Então eu acho isso muito rico do ponto de vista de realmente a gente estar desenhando, redesenhando e trazendo em algum momento alguma contribuição, e que essa contribuição vai construindo esse conhecimento que a humanidade vai usufruindo. Então a cadeira antes é uma cadeira desenhada pelo próprio Paulo Mendes da Rocha, que num determinado momento da técnica, né, foi possível desenhar, ou seja, com o aço maleável ele fez isso. Então é uma técnica que é um dos pressupostos da arquitetura, né, de você exibir a técnica construtiva. Eu acho que isso é muito importante, tanto de um lado dele, aí a gente tem essa outra cadeirinha que foi feita, se não me falha a memória, no século XVIII, XIX, pelo Tonet, e que é também a técnica, é a primeira vez que se tinha a possibilidade de você fazer com que a gente pudesse dobrar, né, ou seja, maleavelmente a madeira. Então, todas essas características vão trazendo algum conhecimento para a gente nesse sentido. Então, vocês vejam que é um objeto que está sempre sendo repensado e, com esse pensamento, alguma contribuição, por menor que seja, ela enfim, agregada e a gente acaba crescendo e evoluindo nesse sentido. Da mesma forma, a casa, e eu vou, de algum momento, terminar com ela, né? A casa é a mesma coisa, ou seja, dito uma vez mais, capaz de seduzir como nunca te seduziu antes. Então, a casa é um espaço, é o abrigo do ser humano, é um espaço onde ele tem a sua intimidade resguardada, onde ele se sente protegido, ainda mais agora, nesse momento em que a gente está vivendo, né? Ou seja, com essa reclusão forçada, que a gente tem que, de alguma forma, redesenhar esses espaços que sempre foram muito, talvez, não diria muito, mas talvez um pouco negligenciados, né? Ou seja, de que maneira a gente vai interagir com esses espaços da nossa casa, do nosso cotidiano. E aí, de novo, uma frase que eu acho muito bonita, que é: a arquitetura foi feita para, na verdade, abrigar a imprevisibilidade da vida. É um pouco essa percepção. Como a gente pode criar espaços que são possíveis e factíveis de prever a imprevisibilidade. Essa é a grande estratégia, talvez o grande desafio que rodeia toda a produção dos artistas, dos arquitetos, que, enfim, de alguma maneira se identificam com a proposta artística nesse sentido. E aí é uma outra casa. Veja que é mais, eu não diria que é mais do mesmo, porque é mais de algo diferente e que, de alguma maneira, abriga todas as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os momentos que a gente tem de conflito, e é o nosso refúgio, né? A residência, essa é uma residência em São Paulo, do Oswaldo Brat, que foi um grande arquiteto que a gente, de alguma maneira, também tem um apreço muito grande, que é ao lado de uma outra grande obra arquitetônica, que é a Casa de Vidro, da Lina Bobardi. E aí ele tem essa frase que é muito bonita também, que é uma residência não é residência verdadeiramente pelo impacto que ela possa causar, mas pelo seu conteúdo, é o ambiente em que a pessoa, né, ou seja, se sinta, não se sinta desamparada. Então, acho que isso é bacana, porque às vezes a gente, com o desenho, perde um pouco a percepção de que a gente está produzindo, e talvez essa seja a grande dissociação e a grande discussão, né, que alguns travam, e são mestres que a gente tem
e que são referências, né? Se a arquitetura é arte, se a arquitetura não é arte, porque a gente projeta para alguém com um objetivo específico, né? Ou seja, ao passo que o objeto artístico por si só, existe uma liberdade muito grande para você expressar as suas intenções. Já a arquitetura tem uma série de condicionantes que acabam, de alguma maneira, cerceando um pouco essa percepção que a gente tem, ou seja, a gente está produzindo para uma determinada pessoa, para um determinado programa que nos foi estabelecido, em função de uma restrição orçamentária que a gente tem. Então, existe uma série de condicionantes que, de alguma maneira, fazem com que a gente tenha um pouco essa discussão, se é arte ou não. Alguns dizem que só se torna arte quando a gente consegue, de fato, passar por todas essas condicionantes e alcançar o que é uma obra-prima, uma obra sublime nesse sentido. E aí são vários exemplos de casa, né, que são projetadas e ditas de maneiras diferentes. E o que eu acho, de novo, que vale a pena reiterar e reforçar, que todos esses objetos foram feitos por arquitetos e que, na verdade, a interpretação e a percepção de cada um deles é diferente. Diferente porque são seres diferentes, diferentes porque têm vivências e registros diferentes, e cada um tem a sua narrativa, a sua percepção do que é o mundo, do que são as coisas e de que maneira eles devem se inserir no mundo. Então, eu acho que é um pouco essa relação que a gente tem. E aí, como pressuposto da arquitetura, né, que eu acho que é muito importante, e é isso que vale a pena a gente reiterar, a gente reforçar, né, que é essa possibilidade que a gente tem de exibir a essência da técnica. Eu acho que as inovações estão sempre muito ligadas, né, ou seja, a essa em grande máquina que a gente tem do ser humano, que é o nosso cérebro, que a gente tem essa percepção de como a gente pode evoluir nesse sentido, e essa lógica de você exprimir a essência da técnica. Então, a arquitetura é isso, como a gente pode vencer grandes vãos, de que maneira a gente vai poder fazer isso para gerar espaços cada vez mais generosos, de que maneira a gente vai poder ter acesso, né, ou seja, a áreas que nunca se imaginava antes construir. Se a gente pode citar algumas das grandes obras da humanidade, né? A gente tem aí as pirâmides do Egito, que estão lá em meio do deserto, com aquelas... A gente olha isso, hoje parece fácil, né? Mas a gente não se dá conta da dificuldade que foi levar cada uma daquelas pedras àquele cume, aquele topo que a gente tem, né? Dessas dificuldades que hoje nos parecem normais, em função das gruas que a gente vê erguendo, etc. e tudo mais. Então, essa percepção e essa possibilidade que a gente tem de exibir a técnica é um dos grandes pressupostos da arquitetura, e quando a gente vai em busca disso, ou seja, fazer com que a arquitetura seja a expressão da estrutura, né? A estrutura seja realmente um dos elementos preponderantes da arquitetura, a gente consegue alcançar, ou seja, algumas dessas relações. Eu gosto muito dessa imagem, essa imagem de um projeto que nós fizemos recentemente, que é de uma casa que eu trouxe para compartilhar com vocês, que, na verdade, é um pouco essa percepção, né? Uma grande empena, uma grande parede de concreto aparente que a gente tem, e essa sutileza da gente perceber, né, na verdade, que a vida acontece dentro dessa concretude, dentro desse espaço que foi idealizado, desse espaço que nós, de alguma maneira, projetamos para que a vida pudesse se manifestar, que ela pudesse, de fato, estar inserida. E falando um pouquinho desse processo criativo que a gente tem, né, um processo criativo que eu acho muito rico e que, a cada momento, né, as pessoas agregam informações, né? Eu mostrei a equipe que a gente tem e cada um tem a sua habilidade, tem a sua competência, tem o seu conhecimento adquirido em áreas específicas, e quando a gente soma e a gente agrega todos esses conhecimentos, a gente consegue evoluir cada vez mais. Então, a gente tem, na verdade, um pouquinho desse processo que a gente passa, eu trouxe muito rápido, é um desenho
uma maquete que acaba sendo um elemento escultório, a modelagem que a gente tem, tridimensional, e aí a gente caminhando em cima da obra que é ela concretizada. Então, é um processo que é recorrente na nossa produção. O desenho, ele é uma expressão, né, que a gente tem, eu gosto muito, que eu sou também professor de desenho na escola, e eu sempre tenho uma das minhas aulas que eu tento reinterpretar um pouquinho a frase do Descartes, né, que eu penso, logo existo. Eu acho que para nós arquitetos ela pode ser reinterpretada, é desenho, logo existo. Então é uma percepção que a gente tem da expressão e da força do desenho, como a gente pode se exprimir e se comunicar através do desenho, trazendo imagens fortes, imagens que possam ser icônicas e representativas de ideias que são, na grande maioria das vezes, muito sutis e muito simples. Simples no sentido de trazer realmente valores expressivos. Todos esses desenhos são os desenhos originais, que dão origem realmente à obra arquitetônica finalizada e concluída. Então, é um processo que a gente passa de evolução. Então, são desenhos que a gente se expressa, a gente se manifesta, e são desenhos que, em algum momento, são quando a gente cria uma relação muito próxima, e eu acho que essa é a riqueza também da nossa profissão, com os nossos clientes que se tornam amigos, são desenhos que depois a gente acaba presenteando, né? Se tornam quadros que vão, de alguma maneira, também estar dentro daquele espaço projetado, como um Inception que a gente tem aí, na verdade. Então, essa relação do desenho, da expressão, da força, da escala, da dimensão e do espaço que está sendo projetado, eu prezo muito. Eu acho que é um dos recursos que nós temos, que talvez seja uma das nossas grandes tecnologias, que é o pensamento. E ainda sim, a gente utiliza todas as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado. Esse desenho foi feito, ou seja, a moda antiga, é uma grande folha de papel em que eu desenhei, mas eu também tenho os tablets que eu desenho, que são as mesas digitais, que facilitam os recursos, inclusive para dar as aulas hoje, nesse momento que a gente não está podendo estar presencialmente. Eu tenho meu tablet, eu desenho, eu compartilho com os alunos. Então, a forma de comunicação e de expressão do arquiteto, a linguagem, no meu entendimento, ainda é o desenho. E é um desenho que traz uma série de informações, de ambientação, de espaços que, na verdade, são idealizados na origem. E as maquetes são modelos reduzidos. Eu acho que são esculturas reduzidas que a gente trabalha. Essa é uma maquete que nós fizemos de um projeto de uma residência que nós também fizemos e concluímos aqui em Brasília, num condomínio um pouco afastado da cidade, né, em função de uma série de características aí que talvez não vale a pena a gente entrar no mérito, mas assim, que traz essa percepção da casa, ou seja, de um edifício que, na verdade, não tem, talvez, no arquétipo das pessoas, a imagem do que seria uma casinha, de que seria um objeto mais ou menos desconstruído, mas sim a percepção do nosso entendimento enquanto seres, enquanto as vivências e os registros que nós acabamos adquirindo ao longo da nossa história, ou seja, a construção da cultura e de que forma essa cultura vai se manifestar no nosso trabalho, sobretudo em função do que a gente pretende, de alguma maneira, corresponder às expectativas das pessoas que nos procuram para trazer para elas esses espaços, essas ideias concebidas. Então, aí, esse foi um desafio também, um projeto que eu gosto muito, todos aqui do escritório temos um apreço muito grande por essa obra, que, na verdade, de novo, né, é um dos pressupostos da arquitetura. Se vocês observarem, eu tenho 2 pilares e 2 grandes vigas que estruturam toda a casa. Então, a expressão da técnica construtiva é, na verdade, o grande mote para demonstrar que essa técnica possibilita uma série de alternativas que, de alguma forma, possam construir o conhecimento humano e valorizar cada vez o nosso trabalho. E aí são alguns dos elementos que a gente utiliza, é um pouco o trabalho artístico que a gente faz na nossa relação, que é essa geometria, é um desenho até que
a gente pode fazer algumas analogias, né, de representações gráficas utilizadas na arquitetura, não só agora, mas, sobretudo, de novo, dos nossos antecessores. Aí a gente tem, em um determinado momento, né, o construtivismo russo, que vai utilizar muito essa relação da imagem, de como trabalhar essa imagem para fazer com que ela tenha uma expressão muito forte, que essa expressão tenha algo a ser dito e evidentemente entendido. Então, são os elementos que a gente utiliza na representação dessas ideias, né? Ou seja, é um momento em que a gente consegue tangibilizar um pouco o que é ainda intangível no nosso processo criativo, da ideia que tem que se tornar em um determinado momento, ou seja, coisas, né? O artefato, o objeto arquitetônico. Então, é esse o processo, é um processo do desenho, um processo da construção do modelo físico, do modelo virtual, da percepção da tecnologia, da relação da aproximação, ou seja, da tecnologia de tal forma que ela nos permita realmente chegar o mais próximo possível daquilo que vai ser construído, sobretudo para assegurar às pessoas que nos procuram a certitude, né? Ou seja, a certeza, na verdade, certitude é em francês, mas a certeza de que a gente está no caminho certo e realmente dá essa segurança para as pessoas que estão conosco nessa jornada. E aí um pouco dessa relação de como a gente vai se inserir, como a gente vai construir. Eu acho que esse processo, né, eu acho que todo arquiteto, talvez todo artista, por assim dizer, tem mais paixão pelo processo do que propriamente dito pelo resultado final. E esse processo é um processo muito rico, sobretudo quando a gente finaliza essa etapa projetiva e vai para a etapa construtiva. E aí é que a riqueza realmente ela se manifesta da melhor maneira possível. Como eu disse antes a vocês, é no momento em que a gente está junto das pessoas, construindo com as pessoas, e que cada uma das pessoas que lá estão tem uma contribuição para dar. E só é possível acontecer porque elas estão disponíveis a fazer com que isso aconteça. E são essas pessoas, os operários, que de fato detêm esse conhecimento e detêm a força do trabalho para viabilizar boa parte daquilo que a gente imagina nos nossos desenhos iniciais. Então, são imagens que eu gosto muito. Em todo o trabalho que a gente tem no Estúdio MRGB, a gente está sempre na obra acompanhando esse processo construtivo, o processo dos operários, de que maneira eles trazem o seu conhecimento e de que maneira a gente absorve esse conhecimento, até para que enfim, nos demais desafios que a gente acaba enfrentando pela frente, a gente consiga, de fato, viabilizar. Então, um pouco essa relação do objeto finalizado, a mesma imagem que vocês viram no início, né, ou seja, do terreno completamente aberto, ou seja, franco, e de que maneira a gente vai se apropriar desse terreno, de que maneira eu vou trazer, ou seja, esse artefato arquitetônico, esse objeto, e como é que ele vai se inserir nessa imagem. E uma das ideias que nós tínhamos no início desse projeto era realmente fazer com que a gente trouxesse uma construção que fosse a mais simples possível do ponto de vista do desenho, de tal maneira que ela se diferenciasse das demais em função da simplicidade que é o desenho que lá está. Então, é um pouco essa percepção e em algumas teorias que a gente defende e que a gente, na verdade, compartilha de pensamentos nessa linha, é que quanto mais a gente se aproxima do desenho abstrato, ou seja, dessa simplicidade do desenho, da geometria, do aspecto do entendimento formal, mais o universal é o entendimento do artefato artístico, da obra e da arquitetura. O universal, ou seja, essa abstração dessa simplicidade faz com que a grande maioria das pessoas tenha a compreensão do objeto, enfim, que foi idealizado e foi construído. Então, é um pouco o espaço que a gente traz, que a gente agrega, e, de novo, eu acho que isso eu gosto muito de reiterar. Eu acho que o processo, né, ou seja, da concepção, ele é único, evidentemente, é uma cabeça pensante, mas na medida em que ela vai para o papel, nos desenhos que eu mostrei anteriormente para vocês,
ela passa por uma série... Eu acho que a boa ideia, ela só é boa porque ela passa por uma série de obstáculos, ela vence uma série de obstáculos. Obstáculos que são naturais, obstáculos que são críticas vindas no sentido construtivo da própria equipe que está envolvida com o trabalho, e na medida em que ela consegue superar essas críticas, é um bom sinal de que a gente tem uma boa proposta, e nessa boa proposta, a superação ela vai acontecendo gradativamente com a contribuição de vários outros profissionais, de várias outras pessoas que estão junto conosco para poder viabilizar o trabalho. Então, tanto os engenheiros, quanto o trabalho de paisagismo, dos funcionários, enfim. E aí eu acho que é uma construção de conhecimento compartilhado. E a nossa profissão, né, ou seja, é uma profissão que demanda muito do ponto de vista eu não diria, eu não nem sei nem dizer se é uma preocupação em relação à inovação, mas é uma constante tão forte no nosso trabalho que às vezes a gente nem se atém muito a ela, que a cada momento, a cada nova oportunidade, a gente tem alguma outra contribuição para dar, algum outro tipo de raciocínio para agregar, para fazer com que a gente consiga evoluir no nosso trabalho nesse sentido. E é sempre essa percepção dessa narrativa, desse espaço que a gente precisa idealizar, evidentemente, com base nas expectativas de alguém, de que maneira a gente foi inserido dentro desse contexto e de que maneira a gente edita a história para fazer com que a gente consiga viabilizar esse trabalho, não só esse, como vários outros, dentro dessa perspectiva. E eu gosto muito dessa foto. Essa foto a gente obteve no Instagram da proprietária da casa, que para mim é muito linda essa foto, né? Ou seja, as filhas brincando em frente à casa, né? Que é realmente essa questão de como é que a arquitetura pode amparar essa imprevisibilidade da vida, como os espaços projetados podem realmente fazer com que essas manifestações, a vida possa se manifestar na sua plenitude. E isso, para mim, chega a emocionar, ou seja, essa percepção. E dentro desse aspecto, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o som, a gente tem essa narrativa, é a história que a gente quer contar. Igor, você precisa clicar no botãozinho para acionar o som. Se você puder voltar... Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer com que isso aconteça. Então, o Diego vai te orientar aqui. Então, vamos lá, me dá um help. Compartilhar som dentro da tela do compartilhar tela. Quando você abrir compartilhar tela, tem um ícone do lado esquerdo chamado compartilhar som. Fica Deixa eu voltar aqui rapidamente. Ixi, baguncei tudo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não tem problema, porque estamos todos aprendendo a trabalhar. Exato. Com a videoconferência. Compartilhar. O dele não é esse aqui. Não estou identificando não o carbono, então. Ativar, gravar, ocultar, mostrar nomes. Pronto, achei.
Estão com a tela? Tá difícil. Opa! Pronto. São essas aí as ideias e pensamentos, Carmona. Oh, maravilha, Igor. Igor, vou pedir para você descompartilhar sua tela. Vamos lá. Puxa, uma maravilha de apresentação. Né? Que casa linda, viu? Rapaz do céu. Você sabe que engraçado esse passeio que a gente fez nessa sua obra, a gente sente Brasília, né? É como se eu estivesse em Brasília. Ela tem todos os elementos, né? Porque você é um grande discípulo, né, dos nossos mestres aqui da arquitetura e da engenharia. Parabéns, viu? Obrigado, Carmona. Lindíssima. Fazia tempo que eu não via algo tão representativo da nossa cidade, né? Eu que sou apaixonado por Brasília e pela sua arquitetura. Então, o que eu achei interessante da sua apresentação foi que você, a semelhança do Ítalo Cajueiro, que ele falou é um cineasta, né? Ele diz como é que sai do roteiro, né? Que é o conto, e se chega na luz, que é o cinema, né? Você também, de uma maneira muito gostosa, falou como é que sai do traço e a gente chega no espaço, né? Amparando a vida, né? Lindo, lindo, a tua apresentação é muito linda. E você veio falar de arte, né? Muito difícil fazer questionamentos diante da arte. A arte, quando está diante dela, a gente aprecia, né? Mais do que perguntar, né? Mas eu estou com algumas perguntas aqui já muito interessantes, mas você como é um pensador, um intelectual, um artista, eu já queria te lançar o primeiro questionamento, é que você está dentro da arquitetura, e a arquitetura é uma disciplina ampla, né? Como você fala, ela ampara a vida, então é algo muito amplo, né? E por ser amplo, é social, é humano, né? No que tem de individual, e é social no que tem de coletivo, né? Então temos muito, num país onde o problema social é gravíssimo, né? Temos toda uma arquitetura para o social, que é tão importante, né? Tanto no que tange a estética, a beleza, mas também no que tange a economicidade, né?
a usabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós como é que você vê a formação do arquiteto e o que falta no Brasil? O que você acha que está faltando nessa formação? Vamos lá. Eu acho que esse aspecto que você colocou, ele é muito bacana, assim, né? Ou seja, de que maneira a gente pode responder a essa demanda social que o nosso país, que é tão latente no nosso país, né? De que maneira a arquitetura pode, de alguma forma, contribuir para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E aí, de novo, eu acho que tem algumas boas iniciativas que foram feitas na década de 50, na década de 60, quando eu sou talvez eu não gosto muito dos rótulos, mas as pessoas às vezes acabam rotulando um pouco. Os grandes representantes do movimento moderno da arquitetura trouxeram para a gente algumas referências muito interessantes. Tem uma obra no Rio de Janeiro, que é o Conjunto Pedregulho, na verdade, que foi projetado pelo Afonso Eduardo Ride, que é fantástico. Vocês que estão com a gente aqui no YouTube, etc., e tudo mais, se tiverem oportunidade de ver, tem alguns filmes muito ricos nesse sentido, que era uma unidade de habitação constituída de um grande edifício sinuoso, em uma encosta muito grande no rio, e que nesse edifício a gente tem diversas tipologias de apartamentos, dos menores aos maiores, e que não só a questão da habitação propriamente dita, mas como uma unidade de habitação se tinha a escola primária, a escola secundária, a piscina, o posto de saúde, a lavanderia coletiva, e que funcionou muito bem em um determinado momento, antes, ou seja, mesmo do momento em que a gente teve essa ruptura do que talvez fosse a construção do que é a nossa brasilidade, né, dessa identidade nacional, que foi justamente o golpe militar, que vai assolar alguns dessas experiências muito ricas que nós tivemos, não só essa que eu estou citando, mas como várias outras, que de alguma maneira tinham uma proposta, um objetivo de responder essa demanda habitacional, de responder realmente essa necessidade social que a gente ainda identifica como importantíssima no nosso país. Tem uma outra grande citação, né? Acho que até um pouco pejorativo, às vezes, da maneira com que é colocada, né? Então, a gente sai dessa experiência muito rica que foi proposta por esse arquiteto que eu comentei com vocês, que é o Afonso Eduardo Ride, no Rio, o próprio Lúcio Costa, projeta o Parque Guimbe, que são essas unidades de habitação que têm experiências muito ricas, própria Brasília, né? As 400, que tinha um outro objetivo de fazer com que a gente pudesse ter, ou seja, essa diversidade social, compartilhando de mesmos espaços e de áreas, e que lamentavelmente acabou não acontecendo, né, em função de uma série de questões, mas como eu bem disse, eu acho que é uma utopia que a gente deve perseguir realmente, no sentido de trazer alguma contribuição. E aí, todas essas experiências, vai acontecer uma ruptura muito grande a partir desse momento em que a gente tem esse golpe militar, e aí se estabelece uma rotina de construção de cidade, de repetições de unidades em que as pessoas não tinham nenhum tipo de identidade, identificação, que são as famosas casinhas do BNH, e que vai se repetindo, e acabam por se tornar realmente espaços pouco qualitativos, ou talvez sem nenhuma qualidade, e que de alguma maneira não pudesse talvez amparar essa imprevisibilidade da vida como deveria. Então, acho que esse é um dos grandes prejuízos que a gente teve na construção, talvez, desse conhecimento e dessa possibilidade de trazer algo diferenciado para a nossa sociedade. Mas eu acho que tem, sim, bons arquitetos que têm tido a oportunidade. São Paulo passou por um momento muito interessante, onde a gente teve uma arquiteta, que é a Beth França, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e que, de alguma maneira, chamou os grandes arquitetos para, enfim,
sugerirem desenhos qualitativos, de espaços qualitativos, ou seja, para essa camada da população que de fato necessita de espaços bem desenhados para que elas possam viver adequadamente. Então, acho que essa é uma questão muito importante, essencial e fundamental, e que cada vez mais está distanciada da discussão acadêmica. A gente percebe muito isso, né? Então, acho que essa discussão, essa reflexão e essas abordagens, elas precisam acontecer até para que a gente desconstrua alguns dos ritos que já são estabelecidos. Entre eles, né, a gente tem o hábito, e às vezes não, ou seja, de má fé, mas é porque a gente, como eu disse, né, essa questão de se adaptar às coisas porque todos estão fazendo da mesma maneira, ou seja, dessa questão da impessoalidade em tudo, faz com que, por exemplo, né, o próprio Paulo Mendes da Rocha cita, né, a gente fala arquitetura popular. Não é arquitetura popular. Não, o nome é um nome pejorativo, porque não existe cano popular, água menos potável, água mais potável. Ou seja, precisa realmente ter uma arquitetura de qualidade, uma arquitetura pensada de tal sorte que a gente possa realmente trazer uma contribuição. E aí, a gente, às vezes, quando está no início da nossa formação, a gente tem essa vontade de contribuir, a gente ainda tem sempre, mas a gente percebe que essas coisas só vão adiante se houver um interesse público para que, de fato, elas aconteçam, né? A gente vive em uma cidade em que houve um determinado momento um interesse público, político, para que ela pudesse acontecer. A mesma coisa aconteceu em São Paulo, a mesma coisa aconteceu em Curitiba. Todas essas transformações que agregam valor e qualidade no espaço das cidades precisam realmente de pessoas bem intencionadas, não com um propósito específico e pessoal, mas com um propósito maior para trazer realmente uma contribuição para a sociedade, para que a gente possa viver um pouquinho melhor. Muito boa a sua resposta. Então, tem muita coisa para retomar na educação no Brasil, nessa área da arquitetura, porque o Brasil precisa de uma visão mais plural e mais social. A Flor Lopes, ela engata aí na nossa fala e pergunta, olha, a 25ª Bienal de São Paulo, de 2002, teve uma exposição satélite em Brasília, designado Brasília, Ruína e Utopia. Ela gostaria de saber se você concorda com essa definição. Ruína e utopia. Eu gosto mais da abordagem do Renato Barbieri, que fez um filme lindo sobre Brasília, que é a Invenção de Brasília, e que ele, claro, quando a gente traz essas questões, eu acho que Brasília é uma construção de uma ideia utópica que é possível de, enfim, quando a gente fala de utopia, a gente não sabe se a gente vai, de fato, conseguir concretizá-la, mas de se aproximar dessa utopia, mas a gente ainda não entendeu, talvez, a grande contribuição dessa cidade. Eu acho que é uma cidade que é de uma generosidade incrível. Assim. Claro que existe, a gente sabe, uma série de, talvez não, injustiças que foram cometidas no início da cidade, com a construção dessas cidades satélites, da maneira com que a população foi relocada, foi redistribuída. Tudo isso são, enfim, na verdade, manchas ou trechos históricos da própria cidade, como de qualquer outra, né? A gente pode identificar isso em qualquer outra cidade, que, na verdade, precisam ser superadas e superadas de tal maneira que a gente consiga redesenhar essa estrutura. Eu acho que a generosidade da cidade permite isso, permite a gente pensar, redesenhar, imaginar a cidade diferente, e eu acho que essa é a grande contribuição da cidade. Os espaços estão abertos. Uma cidade que tem 60 anos, eu vou dizer para você que ainda está, talvez, é uma cidade que está na primeira infância, né? Ou seja, e que está muito prematura e que precisa, de fato, de uma atenção redobrada para que ela possa crescer
em bons caminhos, né? Mas eu gosto muito dessa ideia do Renato Barbieri, em que a gente concebeu, existia uma ideia realmente que está ali, que está pairando sobre as nossas cabeças, do que essa cidade pode vir a ser e construir realmente alternativas para que ela possa ser apropriada como capital da República, talvez seja o nosso grande desafio, a ser seguido por essas novas gerações que cá estão, respeitando o legado das anteriores. Eu acho que é isso. Estou com uma pergunta aqui da Sandra Maria Aleixo dos Santos. E ela pergunta para você o seguinte: em Brasília, os novos prédios que estão sendo construídos aqui, eles têm preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente? Ou aí é eu que estou concluindo a pergunta dela aqui, ou é só estética mesmo que preocupa? Então, eu acho muito bacana essa questão que ela está colocando, porque, de fato, de novo, né, eu acho que é uma relação muito difícil de nós, exclusivamente sozinhos, conseguirmos mudar toda essa estrutura. É por isso que eu digo, que eu comentei lá no início, né? A gente, como profissionais do desenho e profissionais otimistas que somos, a gente tem realmente uma responsabilidade muito grande de trazer alternativas. Eu acho que esse talvez é a nossa grande contribuição, para que a gente saia da construção do mais do mesmo. Eu acho que isso ninguém suporta. Eu acho que, sobretudo, os arquitetos comprometidos com a evolução da sociedade têm a obrigação de trazer pensamentos distintos, como eu mesmo disse, e citei de novo o Paulo Mendes da Rocha lá, sobre o mesmo tema, redesenhado de tal forma que a gente possa se sentir seduzido para continuar representando aquilo que está lá. Então, eu acho que assim, Brasília, na verdade, perdeu muito do ponto de vista qualitativo dos novos edifícios, dos edifícios residenciais, dos edifícios institucionais. Perdeu porque talvez esse rolo compressor que a gente tem, inclusive da própria especulação imobiliária, de entender que aquilo que está dando certo precisa ser replicado e que, na verdade, não nos resta muitas alternativas para que a gente possa contribuir, né? Ou seja, dentro de um mercado que é extremamente restrito e limitado e pouco propositivo, né, em função dessas questões todas, trazer algumas boas contribuições. Mas eu acho que esse é o nosso papel, é o papel de trazer soluções alternativas, sustentáveis, que possam agregar. Só que a gente só vai conseguir fazer com que isso, de fato, seja viável se nós também trouxermos soluções e alternativas de tal maneira que a gente possa financiá-las, buscar alternativas para que isso possa ser aplicado. Do contrário, Carmona, eu acho difícil. Eu acho que a gente vai continuar replicando estruturas que, na verdade, não são, de fato, qualitativas. Eu acho que a gente perdeu muito nos últimos anos nessa questão propriamente dita. E a Thelma Factum te pergunta: Igor, parabéns para a palestra. Você recebeu parabéns de várias pessoas aí que ficaram encantadas aí, né? A Verônica Corilo diz: sensacional, viajei, sonhei, gratíssima, gratíssima, Igor. O Luiz Antônio fala: excelente, apresentação sensível ao belo e, ao mesmo tempo, num processo de identidade e inclusão. Ou seja, muita gente aqui te elogiando. E a Thelma, ela pergunta o seguinte: na sua caminhada, qual o maior desafio que você enfrentou durante a criação de um projeto? Eu acho que todo novo projeto é um grande desafio. Com certeza. Mas eu acho que eu acho que o êxito de um projeto é quando, porque de novo, né, eu gosto sempre de me amparar nos grandes mestres. Assim, a arquitetura para mim é construção. Há aqueles que digam que não, mas para mim é construção. E a construção concebida com uma determinada intenção. A gente precisa ter uma intenção para que a gente consiga, de fato,
elevar a construção ao patamar de arquitetura, aquilo que ela tem, de fato, para contribuir. Os desafios eles são dos mais diversos. Primeiro, a gente tangibilizar o que, de fato, nos é colocado. Eu achei muito legal teu início, logo quando eu terminei, que você falou, poxa, quando a gente vê essa casa, na verdade, a gente tem essa percepção de que é uma continuidade de Brasília. E o que é legal nessa tua colocação é que os clientes, quando eles fizeram o briefing para a gente, falaram, olha, a gente tem um apreço muito grande pela cidade, pelos espaços, pelo Piloti, e de alguma maneira a gente tentou trazer toda essa carga de valores para o projeto. Então, acho que esse é um desafio assim, muito grande. E a gente, claro, na nossa trajetória tem mais erros do que acertos. Isso a gente cresce mais com os erros do que com os acertos. E os erros eles possibilitam alguns poucos acertos. E eu acho que é essa talvez nosso grande desafio. A partir do momento que a gente identifica que a gente cometeu um erro, estar pronto para recomeçar e realmente perseverar sempre com esse propósito maior de trazer um espaço generoso capaz de trazer qualidade de vida, e é muito prazeroso e chega a ser emocionante quando a gente recebe depoimento dos nossos clientes, como foto daquelas que eu mostrei para vocês, dos filhos brincando naqueles espaços, aproveitando aquela... Então, talvez essa seja o sublime que a gente tem daquilo que a gente faz, né? Para a gente continuar a redesenhar, a errar e a acertar. Igor, foi assim 1h30 de alegria aqui com você, viu? Muito gostoso. Essa apresentação, se você permitir, pode ficar no YouTube e a gente tem tido uma audiência ainda maior pós, né, o evento, porque aí as pessoas gostam de assistir, às vezes, uma live, uma palestra dessa com calma, no horário que a pessoa possa, né, administrar melhor seu cotidiano. Então, eu acho que isso vai ser muito bom, né, para jovens estudantes e futuros arquitetos e outras pessoas que têm amor à arte, né? Não, já fique à vontade para compartilhar com todos, até porque se a gente não compartilhar, não tem sentido da gente estar aqui, né? E não faz sentido a gente. Com certeza. Compartilhamento de saberes é o que faz da humanidade o que é. Exato, exatamente. Muito bom. Então, te agradeço. Vou pedir para você dar uma palavra para o público que te assistiu aqui durante 1h30, com bastante alegria e entusiasmo, né? E também uma palavra de coragem em função desse momento que nós estamos vivendo de reclusão. Vamos lá. Eu queria, de novo, te agradecer e agradecer a todos que estiveram aqui, que de alguma maneira prestigiaram, né? Ou seja, essa apresentação com o seu tempo, que eu acho que é o nosso maior ativo hoje, né? Ou seja, tempo é uma coisa que a gente não recupera. Então, eu agradeço imensamente vocês que estiveram conosco e os demais que, porventura, estarão assistindo o vídeo compartilhado, né? Essa aula compartilhada, essas ideias compartilhadas, porque a gente sabe que é o nosso maior ativo, né? O ativo mais valioso, que é o tempo. Então, o meu agradecimento, o meu reconhecimento, enfim, de vocês estarem aqui conosco e dizer que, de novo, acho que como a nossa profissão nos obriga, não sei se obriga, mas é inerente da própria profissão, nós somos todos eternos otimistas. E o momento em que a gente está vivendo é um movimento difícil, realmente, muito complicado, de distanciamento, né? E a gente preza muito dessa proximidade, de estar juntos, de compartilhar no presencial, enfim, de alguma maneira vivenciar todas essas possibilidades que a gente tem, né? Ou seja, que o encontro presencial nos permite, né? Ou seja, de troca dessas informações todas, mas que eu acho que é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade para a gente se reinventar, para descobrir novas alternativas, como essas que a gente tem explorado cada vez mais, esses recursos que estão disponíveis, e eles acabam igualmente aproximando, né? Ou seja, dentro de uma outra perspectiva. Eu acho que
cada vez mais, se a gente souber olhar, né, sobre um outro ângulo, sobre uma outra ótica, a gente vai identificar novas oportunidades, de interação, de fazer com que a gente tenha uma qualidade cada vez maior e que a gente possa fazer com que a nossa sociedade evolua nesse sentido. Então, os meus agradecimentos sinceros pelo tempo de vocês, por estar aí, por, enfim, compartilharem algumas das dúvidas, perguntas desse bate-papo, que, enfim, estou sempre disponível, viu, Carbone, quando você quiser. Oh, muito obrigado. E aí, Igor, só para te confidenciar, você sabe que eu vim para Brasília para ficar pouco tempo e ir embora, e depois não fui mais, como é a história de todo o pessoal que vem para cá, né? Estou aqui há 30 anos. Mas a política sempre me deixa com o coração batendo, forte, nervoso e irritado, né? E a arquitetura de Brasília acalma meu coração, né? Me traz beleza, né? Me traz alegria, né? De ver algo que é perene, né? Que é estável, né? Então, ao mesmo tempo, quando eu passo no Palácio do Planalto, eu sinto a ebulição política, né? Que mexe com a gente, e ao mesmo tempo a gente sente a calma, né? Daqueles traços maravilhosos, né? Então, ver como a importância disso, porque se Brasília fosse uma cidade feia, mal construída, ela ia ser simplesmente insuportável, né? Porque já tem muita coisa complicada aqui, então precisava de algo realmente extraordinário. Os caras acertaram na mosca, né? Quando a gente se sente um pouco sufocado, a gente olha para o céu de Brasília, que é o nosso mar, né? Para a gente ter um pouquinho essa dimensão desse espaço generoso. Exatamente. Bom, foi uma alegria também te conhecer pessoalmente, né? Conheci a tua obra, mas pessoalmente eu não te conhecia. Mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente. Você fica convidado, assim como todo o público. Amanhã, às 10 horas, temos um cara genial aí que vai falar sobre desenvolvimento humano e inclusão social, né? Então, acho que ele vai contar um pouco da história dele, né? Como você contou da sua, bonita, ele vai contar da dele, de apoio às crianças portadoras de necessidades especiais e quão importante é a gente ajudar esse pessoal a se desenvolver, né? Então, fica o convite a todos, a todas aí, e uma boa noite a você, boa noite a todo o público. Estamos juntos aí. Muito Boa noite obrigado. a todos. Até Tá logo. bom. Tchau, tchau. Fica com Deus aí.